O domingo que segue o dia de Natal, na liturgia, nós celebramos a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Sabendo que nós somos capazes e temos necessidade, inclusive, de nos influenciar pelos outros, a gente segue aquilo que os outros fazem, dizem muitas vezes. Procuramos nas pessoas modelos ideais para que a gente possa seguir. Nós também devemos colocar como modelo de família, modelo para a nossa família, a Sagrada Família de Nazaré. Lá existe verdadeiro amor, confiança em Deus e também entre as pessoas. Existe entrega, existe verdade e todo tipo de virtudes que fortalecem os laços entre as pessoas, na família, e testemunham o ideal cristão a quem nós devemos buscar viver. Olhando à nossa volta, infelizmente, nós observamos as fragilidades de muitas famílias. Famílias divididas, esfaceladas, com dificuldades de convivência. Hoje em dia, com a própria questão do telefone, dos meios de comunicação, já não tem às vezes diálogo, muitas vezes individualismo. Há famílias mal constituídas, muitas ainda não têm o sacramento do matrimônio. E é preciso, meus irmãos, nos darmos conta de que existem forças por aí espalhadas que querem destruir a família cristã. O divórcio, o aborto, a ideologia de gênero, as uniões livres, a terceirização da educação dos filhos, e poderia citar mais, mas já dá para ter uma ideia quantas ideologias hoje para enfraquecer a família. Tudo isso são ataques diretos à família. Na verdade, são diretos à própria sociedade, à própria humanidade. Tirando os valores morais e cristãos, você enfraquece um povo, e aí é mais fácil de dominar. A família, ela é a base da sociedade e da igreja. Todas essas realidades, elas nos distanciam daquele ideal de família humana cristã que está na Sagrada Família de Nazaré. Saibamos que a família, ela é e deve ser escola de virtude. É lá que a gente aprende, é lá que se ensina valores. É o lugar habitual onde devemos encontrar a Deus. Na família tem que ter lugar para oração, para rezar juntos, pai, mãe e filhos. Vejam os valores que o livro do Eclesiástico hoje nos apresenta na liturgia, que deve vivenciarmos em nossos lares. Os filhos bem educados são a honra dos pais. O filho que honra o seu pai é perdoado quando erra e evita cometê-los para não desapontar os seus pais. O filho que respeita sua mãe acumula tesouros. O filho que honra o seu pai terá alegria com seus filhos e será atendido em suas orações. Vejam quanta graça viver esses valores na família. O filho que respeita seu pai terá vida longa e, obedecendo seu pai, será o consolo de sua mãe. E ainda, o filho que ampara seu pai na velhice não lhe causa desgosto em vida, que procura ser compreensivo quando o pai começa a perder a lucidez, que não humilha seu pai e que lhe tiver caridade. Tudo isso não será esquecido e, inclusive, vai servir para reparar os próprios pecados deste filho. Quanta graça traz o livro do Eclesiástico àqueles que vivem os valores cristãos na família, que são valores também humanos. Quem conseguir praticar estas virtudes com seus pais terá a consciência tranquila e provavelmente
quando seus pais partirem desta vida terrena, não terão o desespero próprio de quem tem dívida impossível de se pagar, pois em vida demonstrou amor com aqueles que lhe amaram primeiro. Assim, é na família que se pratica a obediência, a preocupação pelos outros, o sentido de responsabilidade, a compreensão e também a ajuda mútua. Dali se terá bases fortes para suportar as provações que a vida vai trazer. Quando vir as provações, se saberá enfrentar. Com a família forte, a igreja será forte, a sociedade será forte, e aí não vai ser fácil de destruí-la. São Paulo dá dicas preciosas sobre a vida familiar na segunda leitura de hoje. Na família de São Paulo deve haver sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. O mundo de hoje nos torna às vezes muito impaciente, inclusive muitos casamentos são desfeitos por falta de paciência com a dificuldade do outro. Os membros devem se suportarem uns aos outros, serem suporte. Suportar é isso, ser suporte. Um deve ser suporte para o outro, se perdoando mutuamente, pois estamos sempre sujeitos a ser ofendidos e também somos capazes de ofender alguém. E continua São Paulo exortando para que na família se amem uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Só que falar de amor não é fácil. Muitos alegam que quando uma família se desfaz é porque acabou o amor. Mas a pergunta é: será que realmente houve amor? Será que existiu amor? Muitos confundem amor com sentimento, e amor é mais do que sentimento. Faz parte, mas é mais. Sentimento passa, amor permanece, amor fica. Será que houve amor? Ou era só uma paixão? É preciso conjugar amor e sentimento, não é um contra o outro, mas o sentimento, a paixão deve levar ao amor. Não se exclui, mas o amor não deve ser sujeitado ao sentimento. É preciso cultivar o amor, então, para produzir, inclusive, bons sentimentos e reacender o amor sempre. Sobre o relacionamento marido-esposa, São Paulo também vai trazer recomendações importantes. As esposas sejam solícitas para com seus maridos. Os maridos devem amar as suas esposas e não serem grosseiras com elas. Aqui nós não temos uma relação de machismo, porque São Paulo vai falar ser solícita, ou também em Efésios vai falar ser submissa. O sentido aqui não é o machismo de São Paulo, mas é um sentido de complementariedade, porque o marido ele deve morrer pela sua mulher, deve dar a sua vida por ela, não é? Não temos aqui um jogo de forças, mas temos uma complementaridade entre homem e mulher. O que muda é a missão que um tem para com o outro, mas os dois caminham na mesma direção. A mulher ser solícita, ou seja, submissa, obediente ao seu marido, enquanto o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Assim está em Efésios. E Cristo amou a igreja morrendo na cruz pela igreja. O marido deve então morrer pela sua mulher, sacrificar-se por ela. E a mulher então ser solícita ao seu marido. Complementariedade, novamente falo. São Paulo ainda fala que na família se exorte e se admoeste uns aos outros com sabedoria. Deve-se ter este zelo, esse cuidado, para que uma mínima diferencinha não se torne depois um grande problema. Deve-se fazer a correção com amor. Principalmente aqui, pensando na relação pais com os filhos. Os pais devem ensinar os seus filhos na virtude dos valores cristãos, corrigindo as más inclinações. A nossa tendência é declinarmos
Para subirmos tem que se esforçar, aí tem que ter correção. O pai e a mãe tem que educar, tem que ensinar a pedir com educação, obrigado, com licença, coisas assim, palavras assim, agradecer, respeitar, a ter diversões saudáveis, a ter vida de oração. São valores, princípios que o pai e a mãe têm que ensinar aos filhos. Eles não vão aprender por conta. Se não tiver quem ensine, como é que eles vão aprender? O pai e a mãe têm esta obrigação. No segundo capítulo do Evangelho de São Lucas, Jesus é perdido e reencontrado. Maria e José o procuram por 3 dias até o reencontrarem entre os doutores da lei no templo. O contexto aqui é que até os 12 anos, Jesus ele deveria ir com a procissão das mulheres junto com Maria. Mas a partir dos 12, ele já poderia vir com os homens, na procissão dos homens. Por isso que José e Maria ali perdem Jesus e o encontram 3 dias depois no templo. Mas o que chama atenção neste evangelho, e eu chamo atenção aqui, é o final do texto. Depois dele dizer a Maria que deveria se ocupar com as coisas do Pai, escreve São Lucas que Jesus era obediente a seus pais. Jesus era obediente a José e Maria. Nesse sentido, São Paulo recomenda que os filhos obedeçam em tudo aos seus pais, e os pais não devem intimidar os seus filhos. Para concluir então, eu quero apresentar aqui algumas dicas de como os pais devem bem educar os seus filhos e não criar assim um delinquente dentro de casa. Primeiro, não dê tudo o que o filho quer, para que ele aprenda que as conquistas necessitam de suor, de sacrifício. Se você der tudo o que o teu filho quer, você está estragando ele. Segundo, corrija os erros do seu filho com firmeza, mas também com docilidade. Pois se você não disser nada, ou achar graça depois de um nome feio que ele diz, por exemplo, você está estragando. Você está aprovando aquele mau comportamento, está sinalizando que ele pode agir assim, e ele vai perder o respeito para contigo e para com todos, e até para com Deus. Terceiro, transmita a fé, pois seguir aquela ideologia que diz assim, quando ele for grande, ele que escolhe o que ele quer, não vai escolher certo, fará escolher errado, o mais cômodo, porque a gente tende a descer, como já falei. Para subir tem que ter esforço, tem que ter correção, tem que ter testemunho, tem que ter incentivo. Quarto, ensine e exija que o seu filho arrume as bagunças que ele faz, arrume as suas coisas, pois se você ficar recolhendo e arrumando a cama, juntando os brinquedos para ele, você está sinalizando o quê? Está dizendo que sempre vai ter alguém para fazer tudo, e você vai estar estragando ele, vai estar criando um preguiçoso dentro de casa, e alguém que vai ser dependente dos outros. Quinto, o casal nunca deve discutir entre eles na frente dos filhos. Não deve nunca discutir na frente deles, porque eles vão perder a autoridade. Se for para ter uma discussão, que seja a sós, e em vista de se acertarem, sabendo que Deus, ou melhor, o homem não separa aquilo que Deus une. E sexto, ensine os filhos a assumirem seus erros, e assim eles, tendo seus próprios erros corrigidos, reparados, eles vão saber vencer, e você também deve amparar eles nas dificuldades que eles têm, nos erros que eles têm, ampará-los, mas não aprovar os erros, não é? Então são dicas muito simples que a gente pode usar em nossa família. Se você tem idade e vocação familiar, dê sim a vida. Deixai vir a minhas criancinhas. Tem pessoas que aí têm medos hoje em dia, o mundo é tão difícil, não querem ter filhos. Não, tenham filhos, gerem bons cristãos para o mundo, casais jovens,
Que bom ver a catedral aqui com bastante criança. Domingos da manhã sempre tem bastante criança aqui. Isso é sinal de vida. Eduquem bem os filhos de vocês. Tragam a igreja. Eles precisam aprender os valores da fé. Você precisa de Deus e o teu filho e a tua filha também. Que Deus então possa derramar muita bênção na sua família nesse dia que nós celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré. Que eles sejam modelos, sinais, exemplos para a nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.